Então, Linha, agora vamos começar a aprofundar cada vez mais no tecido facial. E é impossível a gente falar de integridade desse sistema sem falar da base desse sistema. E a base desse sistema está nas suas células, tá? Então, vamos fazer uma revisão rápida aí sobre a citologia do tecido conectivo, do tecido conjuntivo. E o que é mais importante a gente entender sobre esse trabalho celular é que a principal função para o bom funcionamento desse sistema, né, passa pela manutenção da matriz extracelular. Tá? Então, para que o tecido facial ele funcione, ele transmita energia, ele faça todas aquelas funções, a matriz extracelular ela precisa estar fisiologicamente apta a responder de forma eficiente às necessidades que o tecido vem passando. Tá? Então, a função primordial das células do tecido conjuntivo, do tecido facial ou tecido conectivo é fazer a boa manutenção da matriz extracelular. Tá? Então, as evidências são claras e eu gostaria de deixar esse artigo aí como uma grande referência para que vocês possam aprofundar um pouco mais nessa parte de citologia. Esse arquivo está no sistema online do curso. Se vocês entrarem lá na pasta Fáscias, esse artigo ele vai estar lá, tá? Então, uma leitura aí muito importante para que vocês possam estar fazendo. Bom, então esse próprio título aí fala, né, entendendo os fibroblastos para que a gente possa compreender o tratamento, nesse caso aqui, osteopático da face. Tá? Então, a principal célula, a célula mais importante do tecido conjuntivo, do tecido conectivo, são os fibroblastos. Tá? Então, os fibroblastos, qual que é a função dele dentro da matriz extracelular ali? Eles produzem fibras elásticas, como a elastina, a fibrilina aí, produzem colágenos de todos os tipos, tipo 1, 2, 3, 7, tá? Então, de acordo com a necessidade, eles vão produzir colágeno também. E os fibroblastos são responsáveis pela produção também de carboidratos complexos, né? Como os proteoglicanos, né? Como a condroitina e a glicosamina, e as glicoproteínas, como o ácido hialurônico. Tá? Então, essa função de carboidratos complexos é chave para o sistema facial. Tá? Por quê? Os proteoglicanos aí, a condroitina e a glicosamina, eles são protetores articulares, né? Tanto que quem tem, muitas das vezes, né, patologias degenerativas de joelho, etc., normalmente o médico indica tomar, né, condroitina e glicosamina como um fator protetivo, de lubrificação da articulação. Então, esses carboidratos complexos, né, eles têm relação com a parte de hidratação do tecido da matriz extracelular ali. Tá? Então, as glicoproteínas aí, como principalmente o ácido hialurônico, como principal glicoproteína, é a substância mais importante do tecido conectivo. Tá? Então, daqui a pouquinho a gente vai estar entrando aí nas densificações e a gente vai ver que todo o problema gira em torno do ácido hialurônico, né? Da má produção ou da produção exagerada do ácido hialurônico. Tá? Então é importante vocês saberem que o quê? Fibroblastos produzem tudo. Produz fibra elástica, produz colágeno e produz carboidratos complexos. Né? Colágenos e fibras elásticas é para manutenção ali, né, das fibras que são responsáveis aí, nesse caso do tecido conectivo, pela transmissão de energia. E os carboidratos aí pela hidratação desse tecido. Uma outra variação celular que nós temos, né, são os miofibroblastos. O que são os miofibroblastos? Eles são uma especialização do fibroblasto responsável principalmente pela cicatrização. Tá? Então, ou seja, quando você tem um corte no braço, quando você tem lá um rasgo no músculo, por exemplo, com uma lesão muscular, né, bem na beiradinha ali de onde houve a lesão, né, os fibroblastos vão migrar para lá, né, tem uma aulinha só sobre processos
inflamatório, vocês vão ver que nessa fase proliferativa, né, existe essa migração dos fibroblastos para a região, e esses fibroblastos, eles se diferenciam em miofibroblastos. O que que eles fazem, né? Por que que eles diferenciam? Porque o miofibroblasto, ele é uma célula especialista em produção de colágeno. Ou seja, igual a gente viu ali, ó, o fibroblasto ele produz tudo, né? Produz ácido hialurônico, produz condroitina, produz fibras elásticas, né? Nesse caso do miofibroblasto, não. A grande especialidade dele é a produção de colágeno, né? Por quê? Porque o colágeno é que gera a tensão né, para cicatrização, por uma recuperação muscular ali. Tá? Então, na beiradinha da lesão, todos os fibroblastos eles começam a se diferenciar e começa a ser ali uma alta produção de colágeno. Tá? Então, esses miofibroblastos, ó, eles são extremamente importantes para o processo de remodelação do tecido facial, do tecido conectivo. Aí eu deixo esse trabalho aí também, ele está lá na pasta de fáscias, para que vocês possam aprofundar um pouco mais na importância dos miofibroblastos. Para lesão muscular, gente, a gente vai passar algumas técnicas, né, para atendimento imediato para lesões musculares, né? Vocês vão ver que o princípio do tratamento da lesão muscular, né, no atendimento imediato, o que a gente pode fazer nesse momento da lesão é gerar uma compressão da região. Né? Então, nos primeiros 4, 5 dias de uma lesão muscular, vocês vão ver que a gente vai entrar com o quê? Compressão. Por quê? Um dos fatores que levam à diferenciação dos fibroblastos em miofibroblastos, né, além de questões né, hormonais que acontecem ali às vezes na hora da lesão, né, nós temos também o aumento da tensão. Tá? Então, quando aumenta-se a tensão de uma região, os fibroblastos eles respondem se diferenciando em miofibroblastos. Então, essa é a chave, né, para a gente entender por que, que a gente precisa fazer compressão quando a gente está com um atleta com lesão muscular. O intuito ali é a gente aumentar essa tensão na região para que os fibroblastos se diferenciem mais rapidamente em miofibroblastos e a gente consiga acelerar o processo, né, de cicatrização local. Uma terceira célula que surgiu recentemente, né, que foi descoberta numa das pesquisas da Carla Esteco, né, são os fasciócitos. Tá? Então, essas células, essas novas células, elas foram descobertas nos tecidos mais profundos, em algumas camadas específicas, que depois a gente vai entrar em mais detalhes. Né? E qual que é a função desses fasciócitos? Né? E a função deles é produzir basicamente ácido hialurônico. Tá? Igual os miofibroblastos só produzem colágeno, os fasciócitos eles só produzem ácido hialurônico. Né? Igual eu falei ali atrás, o ácido hialurônico ele é responsável pela lubrificação do tecido. Tá? Então essas células elas são células que estão em alguns lugares chaves responsáveis por absorver água para o tecido. Tá? Então a gente vai entender por que, que isso é importante. Então, gente, só para vocês entenderem essas três principais células, né? Os fibroblastos, os miofibroblastos e os fasciócitos. Os fibroblastos produzem tudo, né? De acordo com a necessidade ali. Os miofibroblastos, eles basicamente produzem colágeno, né? E o que faz eles se diferenciarem é basicamente o aumento de tensão ou a presença, né, de alguma lesão. E a terceira célula aí, os fasciócitos, cuja propriedade deles é basicamente produzir ácido hialurônico. O ácido hialurônico vai ser importante para a manutenção da hidratação do tecido conjuntivo, conectivo, tecido facial. Aquelas escolas todas que eu citei, né, nas últimas aulas, né, a gente tem o Instituto Barral, a AB Fácias, o Instituto Rolf Internacional, né, o Esteco. Basicamente, cada uma dessas escolas, elas trabalham o tecido facial se aproveitando de uma das características desses tecidos. Né? A gente relembrando aí as propriedades biomecânicas,
do tecido conjuntivo, né, a gente sabe que o tecido conjuntivo ele responde secundário a vários tipos de estímulo. Quando a gente tem aumento da temperatura, né, quando a gente tem uma tensão constante, ou seja, quando a gente mantém uma tensão constante naquele tecido, depois de algum tempo esse tecido ele responde, né? O Barral aí trabalha mais com viscoelasticidade, AB fáscias também. A gente vai revisar tudo isso aí nas nossas aulas práticas, tá? Mas basicamente o que cada um dessas escolas está fazendo é dando estímulos sobre o tecido, sobre a pele, que vai chegar lá embaixo no tecido facial, fazendo com que essas células respondam, tá? Então a gente sabe, por exemplo, que o fibroblasto ele tem a capacidade de responder quando existe um aumento de temperatura local. Quando você estimula ali uma região que a gente está identificando, que está densificada, a gente vai entender daqui a pouquinho o que é isso mais profundamente, né? Quando a gente aumenta a temperatura, a gente está trabalhando, né, a informação que está chegando lá nos nossos fibroblastos. Então, só para vocês entenderem que, né, a base das técnicas, quando a gente aplica as técnicas, basicamente o que a gente vai estar fazendo é estimulando toda a parte fisiológica e citológica do tecido conjuntivo, né, do tecido facial. E é isso aí, resumidamente, o que a gente tem para falar sobre as células, né, do tecido conjuntivo. Aprofundem naqueles 2 artigos lá que eu citei, que vai ficar bem claro todo esse funcionamento celular e a importância dele para a manutenção da matriz extracelular para que o tecido conectivo funcione de forma eficiente aí, tá? Até a próxima aula, bom estudo!